Bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Luiz Arthur, eu sou professor do Campus 3 da Universidade Estadual da Paraíba, curso e departamento de Geografia. E eu gostaria de gravar este vídeo não só com o intuito de repor uma aula à turma de estágio supervisionado 2 tarde, mas também como um convite para a gente conversar sobre algumas questões envolvendo a educação geográfica. Eu vou partir de um capítulo do livro Formação de Professores, Conteúdos e Metodologias no Ensino de Geografia, organizado pelas professoras Eliana Marta Barbosa de Moraes e Lossandra Borges de Moraes. E o capítulo em questão é A Geografia Ensinada, os Desafios de uma Educação Geográfica, da Helena Copete Calai. A proposta que eu tenho é de uma leitura guiada. Então, é um texto ao qual os alunos da componente curricular tiveram contato e que eu destaquei alguns pontos, assim como geralmente eu faço nas leituras de textos, capítulos, artigos, etc., obras, hum, em que eu destaquei alguns pontos que me chamaram mais a atenção, que eu gostaria de enfatizar e comentar um pouco. Então esse vídeo ele pode ser visto como uma leitura guiada ou um conjunto de chaves de leitura para a gente trabalhar algumas ideias. Então, Helena Copete Calai é uma das grandes autoras da área de educação geográfica, de formação de professores de geografia, ensino-aprendizagem da geografia, e ela tem uma vasta obra, ela tem vários capítulos, vários artigos, é uma das referências na área, alguém a quem eu muito respeito, por sinal. Já tive a oportunidade é, de assistir palestras ao vivo dela em determinados eventos e também tive contato com as ideias, com as leituras de longa data, eu diria. Os primeiros textos da Helena Copete Calai eu conheci durante a minha graduação, inclusive nas componentes curriculares de estágio. Tipo, o pessoal gostava de trabalhar com ela já naquele tempo. E aí, sempre que eu pego uma componente curricular da área de ensino, metodologia do ensino de geografia, prática pedagógica em geografia, eu sempre trago um texto dela porque eu considero uma leitura assim essencial, primária, muito importante para a gente realizar. Então, adentrando o texto, nós temos uma primeira sessão, que seriam as considerações iniciais, que vai abordar algumas questões. Primeira, que eu gostaria de destacar nessa leitura, diz respeito à questão da finalidade da educação geográfica. Ela vai colocar no primeiro parágrafo da página 16, e nesse caso eu estou falando do primeiro parágrafo e não da continuação do parágrafo na página anterior, é, quando ela coloca que a finalidade da educação geográfica é contribuir na construção de um pensamento geográfico, quer dizer, desenvolver modos de pensar que envolvam a dimensão espacial. Não é, portanto, simplesmente passar conteúdos disponibilizados em forma de informações, como tem sido ainda a tendência de entendimento da geografia. Pode ser muito mais que isso, na medida em que se considera que formar pensamento espacial pode ser um argumento para estudar os conteúdos. Estes, por seu lado, podem ser os argumentos para desenvolver o pensamento espacial. Então, nós temos aqui a questão da possibilidade de produção do conhecimento geográfico na sala de aula. Esse pensamento espacial que a autora coloca é uma questão que outros autores e autoras da área também já colocaram e que diz respeito a, como é que eu posso dizer, a instrumentalização dos alunos e das alunas para se pensar a geografia não só do seu cotidiano, mas também em múltiplas escalas. Seria a leitura do mundo a partir das ferramentas que a ciência geográfica utiliza. Dentre essas ferramentas, nós poderíamos citar os conceitos de espaço,
território, lugar, região e paisagem, que ao serem aplicados como ferramentas de interpretação, compreensão, análise e crítica da realidade como colocada, ela deixa de ser conceito e passa a ser uma categoria. A categoria, grosso modo, poderia ser interpretado como um conceito aplicado, o conceito como uma ferramenta para apreender determinado processo, determinado fenômeno, determinado evento, determinada ação, enfim, tipo, para entender algo, um objeto de estudo, de pesquisa da realidade. Mais à frente, no primeiro parágrafo da página 17, a autora também vai situar a função da geografia escolar. E aí ela vai colocar na metade do parágrafo o seguinte: a geografia escolar, assim como a ciência geográfica, tem a função de estudar, analisar e buscar as explicações para o espaço produzido pela humanidade. Enquanto matéria de ensino, cria as condições para que o aluno se reconheça como sujeito que participa do espaço em que vive e estuda, e que pode compreender que os fenômenos que ali acontecem são resultado da vida e do trabalho dos homens em sua trajetória de construção da própria sociedade, demarcada em seus espaços e tempos. Em acordo com o destaque que eu comentei anteriormente, nós temos a função da geografia escolar para além dos conteúdos. Os conteúdos geográficos são importantes? São. Eles estão prescritos nos currículos, nas orientações das políticas educacionais, mas para além do conteúdo, a geografia escolar tem, como é que eu posso dizer, a tarefa ou a missão de estimular no aluno essa compreensão de que ele faz parte de um espaço, de que o espaço é produzido e ele, no seu cotidiano, na sua vivência, na sua experiência, na sua trajetória, junto com outras sociabilidades que ele desenvolve no decorrer de sua existência, ele também vai construindo uma dimensão espacial própria, ao mesmo tempo que faz parte da dimensão espacial da realidade, enquanto complexo multidimensional. Mais à frente, a professora Helena ela também vai situar alguns vícios que ainda se fazem presentes na prática pedagógica. Diante disso, considera-se que é fundamental que esteja claramente expresso o que é este componente curricular, quer dizer, o que é a geografia ensinada na escola e também nos cursos de formação docente. Sem essa clareza, o professor reproduz conteúdos constantes de material didático, livros, textos que recontam as suas aulas, repete a cada ano as mesmas coisas e faz um trabalho mais burocratizado que, na maior parte das vezes, é pedagogicamente precário. Alguns desses vícios são geralmente associados à chamada geografia tradicional, ou melhor, ao ensino tradicional da geografia. E é curioso que às vezes essas práticas ocorrem até de certa forma inconscientemente, sabe? Alguns professores e professoras acabam adotando algumas práticas reprodutivistas, adotam algumas dependências com relação a determinados formatos, com relação a determinados instrumentos didático-pedagógicos. E como é que eu posso dizer? Isso é algo ainda presente e, assim, é uma meta que sempre se tem, tipo, de dinamizar as aulas, de procurar superar esses vícios, de acabar com o tradicionalismo. Só que nós temos uma persistência de determinadas práticas docentes. E é aquela coisa, se a gente parar para pensar direitinho, até o ensino tradicional, até a pedagogia tradicional também tem seus méritos, também tem suas funções. Eu não acho que excluir da história do pensamento geográfico ou excluir do pensamento pedagógico geográfico tendências, práticas e questões tradicionais, eu acho que não é um caminho muito interessante. A gente não pode negar que a geografia que nós temos hoje, a geografia que é ensinada atualmente, ela é sim produto, ela é sim oriunda de toda essa trajetória que envolveu todo um conjunto de práticas, de metodologias, também tradicionais até certo ponto.
ou melhor, em certo ponto. No parágrafo seguinte, a autora vai colocar a concepção de geografia que ela vai defender no decorrer do texto, e é uma concepção de geografia que eu considero relevante para a gente pensar essa nossa ciência do espaço. A geografia, sendo a disciplina que estuda a sociedade a partir da abordagem espacial, analisa o espaço que apresenta a concretização, materialização das relações que acontecem entre os homens e destes com a natureza. Os elementos e os fatos geográficos são fenômenos datados e situados, e como tal trazem em si todas as contradições advindas da vida social, demarcadas temporalmente e espacialmente. Isso quer dizer que são necessários aportes teóricos que encaminhem e auxiliem a interpretação da realidade. Então, os meus alunos e alunas já me ouviram comentar sobre isso na sala de aula. Eu gosto da escrita da geografia enquanto geografias, no plural, porque dependendo das tuas correntes de pensamento, das tuas experiências, das tuas leituras, tu vais colocar a geografia de uma determinada forma. Então, a autora coloca a sua concepção aqui, associando a geografia enquanto espaço, a partir das relações que ocorrem nesses espaços, também relacionando tempo e espaço, que é uma questão muito importante. Essa relação entre tempo e espaço, ela foi bem enfatizada e foi bem trabalhada, por exemplo, na geografia crítica, que nós temos até o dia de hoje. Então, são questões para a gente pontuar e lembrar sempre a geografia vinculada a uma dimensão temporal. Afinal de contas, a produção do espaço ela não ocorre num piscar de olhos ou do dia para a noite, no estalar de dedos. É um processo que demanda um certo tempo, um determinado conjunto de relações, enfim, como um processo, ela tem sua dimensão espacial, mas também tem sua dimensão temporal. Na página 18, no segundo parágrafo, após apresentar uma reflexão sobre a geografia escolar, ela vai citar aqui que, para ensinar geografia, podem se considerar 3 aspectos: o sentido da aprendizagem, para que ensinar e como ensinar, isto é, as questões metodológicas. E aí eu lembro, por exemplo, aos meus alunos e alunas que estiveram comigo em alguma componente curricular de metodologia do ensino, que eu costumo citar geralmente a metodologia como uma espécie de casamento. Você tem de um lado o método, associado à corrente de pensamento geográfico que você tem mais afinidade ou com a qual você trabalha na sua pesquisa ou na sua sala de aula, como você se posiciona mediante determinados temas. E aí, para cada corrente de pensamento geográfico, nós tivemos um método. Na geografia tradicional, nós tínhamos um método positivista. Na geografia humanista, aliás, na geografia quantitativa, teorética, ou nova geografia, nós temos o método hipotético-dedutivo. Na geografia crítica, nós vamos ter o materialismo histórico-dialético. Na geografia humanística, nós vamos ter o método hermenêutico fenomenológico. E aí eu me baseei na obra do Eliseu Saverio Expósito, Geografia e Filosofia. Mas é importante a gente atentar que esses métodos guiam os procedimentos metodológicos. Como eu falei, a metodologia é um casamento entre métodos e procedimentos metodológicos. Na área da pesquisa, esses procedimentos metodológicos incluem aplicação de questionários, coleta de relatos e depoimentos, entrevistas, registro fotográfico e cartográfico, pesquisa documental, pesquisa bibliográfica, enfim, os instrumentos de pesquisa que a gente utiliza para obter os dados e as informações daquilo que a gente está pesquisando. Quando a gente vai para o contexto da sala de aula, esses procedimentos de pesquisa podem ser colocados em termos de procedimentos didáticos ou procedimentos pedagógicos. Então, o uso de determinados recursos, como livro didático, data show, filmes, música, poesia, documentários, realização de aulas de campo, organização da sala para determinadas atividades, realização de debates, entre outras práticas na sala de aula, constituem procedimentos metodológicos, nesse caso, procedimentos metodológicos de cunho didático ou pedagógico.
Então, a metodologia do ensino, ela abrange essa questão do método e abrange a questão desses procedimentos didáticos pedagógicos. E aí, mais uma vez, a autora retoma, ainda no mesmo parágrafo, só que no finalzinho dele. Outro aspecto diz respeito às questões metodológicas, que podem ser expressas através das várias possibilidades de trabalho, como situações de ensino, as sequências didáticas, a problematização e resolução de problemas, a contextualização, jogos, representação dos espaços estudados através de desenhos, mapas, croquis. É um pouco do que eu coloquei anteriormente. Na transição entre a página 18 e a página 19, eu achei muito interessante o que foi colocado, porque nós poderíamos colocar isso em termos de uma meta para a educação geográfica. O conhecimento produzido pela humanidade deve ser acessado pelos jovens para que tenham, além das informações, os aportes teóricos e metodológicos para entender o mundo em que vivem e serem, assim, sujeitos de sua própria vida. A geografia, senhoras e senhores, como uma ciência, como uma disciplina, como um conhecimento para a vida. E isso é muito importante. Eu acho interessante, às vezes eu chego numa sala de aula e o pessoal traz aquela citação do Yves Lacoste, a geografia isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Só que no próprio livro do Lacoste ele coloca que a geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra, mas não só isso. Existem outras possibilidades para a geografia e possibilidades que a gente precisa conhecer, trabalhar na nossa sala de aula, pensar enquanto sujeitos geográficos que estão trabalhando a geografia com outros sujeitos, no caso, nossos alunos e alunas e demais membros da comunidade escolar. Na página 20, a autora vai falar sobre a questão da diversidade. A diversidade se apresenta de modo contundente em toda a sociedade brasileira, seja no que diz respeito a grupos específicos, seja pela sua localização em determinados lugares, tipo de bairros, local onde está a escola, etc., seja no que trata das pessoas singulares. É necessário e importante considerar a cultura do local, portanto, na definição de que trabalhar a geografia e, em especial, de como o trabalho com os conteúdos da geografia na escola. Aqui a professora Helena está trabalhando com algumas questões interessantes. Primeira, a questão da diversidade. A nossa sociedade, aí ela especifica a questão da sociedade brasileira, é uma sociedade muito diversa. Nós temos uma diversidade de raças, de etnias, de gêneros, de identidades, de religiosidades, de faixas etárias, de níveis de consumo, grupos e classes sociais que compõem esse complexo social. E essa diversidade também se faz presente na nossa sala de aula, certo? Então, nós precisamos ter um certo tato, uma certa atenção para com essa diversidade, porque essa diversidade ela traz uma riqueza muito interessante para as nossas aulas de geografia. Quando a gente vai abordar determinados temas, determinadas questões, a forma como os nossos alunos se veem, se pertencem a determinado contexto, se identificam a determinada realidade, a determinado assunto, isso pode trazer contribuições muito interessantes para as nossas aulas. Um outro ponto que eu destacaria ainda nesse parágrafo diz respeito à questão do contexto em que se dá a prática educacional. E aí eu estou falando não só da comunidade escolar, mas de onde a comunidade escolar se insere. Então, será que se nós tivéssemos uma escola com aulas de geografia numa periferia, seria a mesma escola, seria a mesma aula dada em um bairro mais nobre ou em um bairro central? As questões do cotidiano na localidade onde se situa a escola, no local dos alunos, onde eles vivem, como eles vivem suas vidas, isso conta, isso pesa, isso contribui para as aulas de geografia e suas respectivas dinâmicas. Então é interessante que a gente atente para isso, para como essa diversidade interfere nas nossas aulas. Nós estamos caminhando aqui para os 20 minutos de aula. Eu acho que é um bom momento para o Minuto da Água.
A água é tipo um dos melhores amigos da prática docente. Hidratem suas gargantas. E depois do primeiro ataque de pedra nos rins, você não brinca com isso. Vai por mim. Na página 21, a autora faz uma discussão sobre a escola, mais especificamente como a escola tem sido questionada. E é interessante, né, gente? Porque é um capítulo de um livro que foi escrito em 2010, mas a gente vê esse questionamento da escola de longa data e de uns tempos para cá a gente vê muita gente se metendo, discutindo, opinando, pitacando na questão educacional em termos de potencialidade da escola, o que pode a escola, como a escola precisa melhorar, como está a educação brasileira, nossos dados, nossos índices, o que deve ser feito e por aí vai. E aí é muito interessante a gente apreender como nós, enquanto professores e professores de geografia, estamos lidando com esses debates, dessa arena de discussões que está rolando. No segundo parágrafo da página 21, a autora vai colocar que, quando se questiona a função da escola na atualidade, a discussão sobre o seu papel na formação e na introdução das pessoas ao mundo do conhecimento produzido pela humanidade se intensifica. Afinal, a instituição escolar está tendo que assumir outros papéis que não lhe eram adscritos até então, ocupando o lugar da família em muitas situações. E aqui nós adentramos aquele debate sobre o papel da escola e o papel do professor. Basicamente, se nós fôssemos colocar os extremos da discussão, nós teríamos dois vieses. O primeiro, que vai dizer que o papel da escola é passar conteúdo e formar para o conhecimento, e aí, tipo, o professor, a professora na sala de aula deve chegar lá, passar seu conteúdo, trabalhar o conteúdo programático, avaliar, atribuir nota, fazer chamada e ponto final. Pronto. Só isso. No extremo oposto, a gente vai ter uma outra apreensão do papel docente que vai colocar o professor enquanto um agente mediador que vai sim trabalhar o conteúdo, mas também fornecer outros tipos de suporte, outros tipos de ajuda. E aí a gente tem aquela questão de que às vezes o professor, a professora de geografia acaba sendo bem mais do que isso. Ele acaba sendo ouvinte, conselheiro, alguém que ajuda, alguém que se importa, alguém que presta algum suporte maior, sabe? Alguém com quem os alunos podem contar em momentos de dificuldade. E eu acho que assim, eu não me sinto no direito de impor para vocês que tipo de professores vocês devem ser, que tipo de docência vocês devem executar. Ah, porque você tem que ser assim, você tem que fazer isso. Mas até para o pessoal que já me conhece em sala de aula e já teve a oportunidade de conversar comigo na universidade, nas redes sociais, em outros canais de diálogo, eu acho que vocês sabem mais ou menos com qual desses extremos eu estaria mais próximo. E na página seguinte a autora vai colocar essa questão de repensar a escola e a geografia nela. Portanto, ao mesmo tempo em que é importante repensar a escola no seu conjunto, se insere a questão de pensar a geografia como um componente curricular da escolaridade, partindo do que seja o objetivo que está sendo considerado para o ensino da geografia, cabe reafirmar o que seja a geografia escolar. Ela serve para desenvolver um pensamento espacial que se traduz em olhar o mundo para compreender a nossa história e para interpretar o mundo da vida. Interessa conhecer o mundo interligando os problemas do lugar com as demandas globais. Este lugar em que está cada um de nossos alunos, ou mesmo aquele em que estamos nós como um local que se insere em uma escala social de análise que tem no seu contraponto principal o global. E aí eu gostaria de destacar a questão da multiescalaridade. Nós observamos em vários materiais pedagógicos a ênfase na relação entre a geografia ensinada na sala de aula e os cotidianos dos alunos, o cotidiano da comunidade escolar, e aí você tem o corpo docente, a gestão, o pessoal da técnica, da secretaria, porteiros, os familiares dos alunos e alunas.
Então, a questão do cotidiano, ela é sim de suma importância, mas esse cotidiano deve ser trabalhado multiescalarmente, ou seja, ele deve se relacionar com outras escalas geográficas, com outras escalas de apreensão, envolvendo não só o local, mas também o regional, o nacional, o global, enfim, tipo, como essas escalas dialogam entre si para a gente entender, compreender determinados processos, determinados fenômenos geográficos, determinadas questões espaciais. Finalizando a página 22, o último parágrafo vai colocar a relação entre as geografias científica e escolar. Continuando com a preocupação em refletir sobre o ensino de geografia, um ponto já referido e que merece ser destacado é a relação entre a geografia científica e a geografia escolar. Aquela responde a questionamentos específicos para os quais a ciência deve se debruçar na busca de respostas que sejam adequadas para entender os problemas da humanidade. Esta, a geografia escolar, embora com a mesma matriz de origem, apresenta características específicas que se referem ao conjunto em que se insere, que é a perspectiva da escola. Sempre nas aulas aparece alguma questão envolvendo essa relação entre geografia científica e geografia escolar. Essa geografia científica, às vezes, é também associada à geografia acadêmica, a geografia desenvolvida nas universidades. E nós ainda encontramos algumas narrativas, alguns discursos que situam a geografia escolar como uma geografia simplificada da geografia acadêmica, da geografia universitária, quando na verdade não é bem assim. O fato é que quando a gente trabalha com níveis de ensino diferentes, nós temos as particularidades desses níveis de ensino. Você tem uma geografia para a educação básica, para o Fundamental 2, você tem uma geografia para o ensino médio, uma geografia para a graduação, uma geografia para a pós-graduação. Então, você tem várias particularidades envolvendo a questão da linguagem, o aprofundamento de determinados temas, as metodologias a serem utilizadas, os propósitos desses níveis de ensino, tipo a geografia da educação básica tem um conjunto de propósitos, na graduação tem um outro conjunto de propósitos. Quando a gente para pensar, por exemplo, cursos de graduação em bacharelado em geografia, cursos de graduação que são licenciaturas em geografia, então você tem propósitos para a formação de profissionais, apesar de complementares, mas distintos, com algumas especificidades. Na pós-graduação você tem um outro propósito, um outro conjunto de propósitos. Então, dependendo do nível educacional, você vai ter particularidades. Mas você não pode ser colocado que há uma geografia superior ou melhor do que as outras, ou que seja mais importante. Não, de forma alguma. Todas essas geografias ensinadas se complementam, contribuem entre si, se retroalimentam para a geografia que está sendo construída até os dias de hoje, que eu imagino que será construída durante um longo, longo tempo. Nós precisamos atentar, inclusive, para o fato de que, trazendo um exemplo, né? A geografia escolar, ela foi praticamente o berço da geografia crítica que nós temos até o dia de hoje. Professores da educação básica, professores e professoras da educação básica, durante o contexto da ditadura militar aqui no Brasil, por exemplo, estavam trazendo questões do cotidiano, questões políticas, questões econômicas, leituras críticas da realidade para a sala de aula da educação básica. Até com uma questão de posicionamento, eu diria até resistência, aquele momento muito tenso e complicado da nossa história, infelizmente. Então, nós não podemos negligenciar uma geografia tal, ensinada em um tal nível da educação, seja ela básica, seja ela superior. E nós não podemos esquecer, inclusive, da própria geografia que é ensinada nas séries iniciais do Fundamental. Apesar da gente não trabalhar tanto, isso o pessoal da pedagogia enfatiza mais, trabalha com mais atenção, a gente não pode se esquivar de que os conhecimentos geográficos, os conhecimentos pretéritos que os nossos alunos e alunos da educação básica adquirem nesse nível inicial,
eles contam e eles facilitam muito a nossa vida nos conhecimentos, no trabalho com conhecimento, com as ideias em níveis posteriores. Então, é importante a gente pensar essa relação entre as geografias. Na página 23, a autora destaca que a geografia escolar tem as suas marcas que não se distanciam da ciência. Aliás, as origens da análise geográfica e os conceitos que constituem o arcabouço teórico são os mesmos. A linguagem que estrutura a ciência também se reflete na escola e no ensino da geografia. No entanto, existem diferenças entre as duas geografias, a ciência e a disciplina escolar, que não demarcam duas no sentido de que cada uma tenha autonomia em relação à outra, mas que na origem e em muitos procedimentos para a realização da análise geográfica se assemelham. Então aqui nós temos uma relação de complementaridade entre as geografias colocada pela própria autora. Ainda na página 23, eu gostaria de enfatizar essa ideia aqui da Helena, quando ela coloca: não existe, portanto, uma geografia única na escola, que se desdobra da ciência e que seja trabalhada em todo o território nacional. E não há também uma transposição didática, como muitos consideram, a partir da ciência para a geografia escolar. Ou seja, a ciência geográfica, quando trabalhada na sala de aula da educação básica, enquanto disciplina escolar, ela não é uma simplificação. Ela não é tipo um Ctrl+C, Ctrl+V também. Ela tem uma adaptação, ela tem uma adequação ao nível de ensino, aos propósitos da educação naquela faixa etária, para aquele grupo de pessoas, certo? Então isso deve ser bem considerado. Na página 24, a autora vai falar sobre a constituição da geografia escolar e sua relação com a ciência, ainda sobre esse tópico. Pode-se afirmar que a geografia escolar se constitui, então, no decorrer de seu fazer pedagógico, que permite que ela se apresente como um conjunto de saberes que decorrem da própria investigação científica, mas que também interferem nessa produção de uma forma ou de outra. As marcas da história de cada uma, ciência geográfica e geografia escolar, entrelaçam-se e geram uma produção que atualmente não se pode considerar independente. Então, mais uma vez, nós temos uma relação entre as geografias. Mais à frente, a autora vai tecer algumas considerações sobre a questão da linguagem, a partir da ideia de vulgata, conjunto de conhecimentos e conteúdos que estabelece a linguagem específica das disciplinas e que se distingue das demais formas das linguagens existentes na sociedade. Então nós temos um cuidado com relação à linguagem, como a questão da nossa didática, da nossa comunicação, ela é importantíssima, sabe? Muitas vezes nós escutamos relatos de textos que não puderam ser melhor trabalhados porque a linguagem era mais complexa ou não era familiar aos alunos e às alunas. Às vezes, determinadas aulas que a comunicação foi comprometida por algum acontecimento ou alguma questão. Então, a questão da linguagem conta muito, sabe? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente trabalha, ela tem que ser, como é que eu posso dizer, uma linguagem a mais democrática possível, no sentido da gente compreender e se fazer compreendido, compreendida, entende? De tal maneira que a gente possa estabelecer um diálogo. Como é que a gente estabelece um diálogo se as partes envolvidas elas não conseguem trocar uma ideia, não conseguem se comunicar, não conseguem até para você concordar ou discordar em uma conversação, é necessário que você tenha uma boa comunicação. Às vezes você tem até grandes ideias, questões importantíssimas, insights riquíssimos com os quais você gostaria de trabalhar, mas a tua dificuldade em comunicar-se, a tua dificuldade em expor a ideia, isso atrapalha muito e aí você tem algo que acaba se perdendo um pouco. Posteriormente, a autora também vai falar sobre a questão dos exercícios
E como é importante que esses exercícios tragam uma reflexão e uma construção do conhecimento, ou seja, não só a reprodução, não é aquele exercício do tipo, tem uma pergunta lá na atividade que você responde copiando o parágrafo que está lá no livro didático da mesma forma. Qual é a reflexão que você tem em uma prática tão mecânica? Eu acho que o caminho deveria ser outro. Posteriormente, a autora vai falar sobre procedimentos de motivação e como motivar os alunos, trabalhar a questão deles se sentirem aptos, prontos, dispostos, abertos para se trabalhar o conhecimento. Isso conta bastante, isso é muito interessante, sabe? Não é algo que a gente possa ignorar. E aí é onde retomamos aquela questão do papel do professor e da professora, que devem ser motivadores, motivadoras dos seus alunos, incentivar, sabe? Existem várias formas de você convidar os seus alunos para um debate, para uma conversa, para uma construção de conhecimentos. E nós precisamos ter conhecimento disso, praticar, nos aprimorar, melhorar a nossa comunicação, eu diria até melhorar a nossa paciência com relação a determinadas situações que ocorrem e tentar melhorar enquanto um professor, uma professora comunicativo, aberto ao diálogo, aberto à negociação, que saiba trocar uma ideia com seus alunos, com suas alunas. Posteriormente, a autora também vai colocar a questão da avaliação, e aí se discute como a avaliação ela traz um conjunto de dificuldades e questões, algumas heranças que nós carregamos de avaliações às quais nós passamos, e como ter uma diversidade de avaliações pode contribuir para um ensino-aprendizagem melhor. E ela finaliza esse tópico exatamente fazendo essa transição do ensino de geografia à educação geográfica. Ela vai colocar no capítulo final da sessão, na página 29, que nesse sentido o ensino de geografia, ao ser realizado entrelaçando o conhecimento produzido cientificamente com as questões da vida dos sujeitos, pode se transformar em uma educação geográfica. Esta contribui para que os alunos reconheçam que o espaço é produzido e que a ação social se reflete nos espaços, gerando formas que expressam as relações entre os homens e destes com a natureza nos diversos momentos históricos, consideradas as formas sociais de organização e a dinamicidade do mundo atual. A motivação para a realização da educação geográfica vai além da sala de aula, mas nela se pretende estabelecer as bases de um conhecimento que seja duradouro e que contribua para a formação dos sujeitos. Ou seja, a educação geográfica ela vai além do ensino de geografia. A educação geográfica, ela permite a produção de conhecimento geográfico, ela permite que os nossos alunos desenvolvam esse olhar geográfico tão falado na academia, em que eles utilizam-se do conhecimento geográfico para entender a realidade, para interpretar a realidade, para compreender, apreender os processos, os fenômenos, os eventos que ocorrem no seu cotidiano e para além de outras escalas mais distantes, certo? Então, é importante que a gente tenha a educação geográfica como princípio ou como meta, como objetivo da nossa prática, para que nossos alunos não sejam meros decoradores de conteúdos e reprodutores nas avaliações, por exemplo, que eles consigam, a partir dos nossos conhecimentos, ver determinadas questões que surgem no dia a dia e terem, como é que eu posso dizer, chaves de leitura, chaves de interpretação, quem sabe até chaves de ação e participação nessas questões para tentar resolver problemas, atenuar determinadas dificuldades, enfim, tipo, se posicionar frente à realidade, frente ao cotidiano. Estamos caminhando para os 40 minutos, então mais uma vez nós temos um momento da aguinha na garganta. Na sessão seguinte,
intitulada Caminhos Possíveis, a autora vai trazer algumas possibilidades para os quais nós precisamos atentar na nossa prática, no nosso fazer docente e até na própria construção enquanto professores e professoras que nós somos. Ao se fazer a pergunta quais os caminhos para trabalhar uma geografia que permita entender o mundo, ela lembra todos nós que conceitos não são para serem passados aos alunos, não para ser, são para serem construídos através da discussão e do trabalho com os conteúdos. Então não basta a gente chegar na sala de aula explicando o que é espaço, o que é território, o que é região, o que é lugar, o que é paisagem, o que é uma rede, o que é uma escala. É importante que a gente trabalhe esses conceitos, discuta esses conceitos, para que esses conceitos eles virem de fato instrumentos, ferramentas para a construção de um conhecimento geográfico, para construção de ideias que ajudem nessa leitura do mundo, que ajudem a entender esse mundo, sabe? Posteriormente, a autora também vai falar do entendimento multiescalar do mundo, que a gente já colocou anteriormente. No segundo parágrafo da página 30, ela coloca: uma ideia recorrente no meu entendimento e discussões que acontecem entre os estudiosos da questão acentua que o significado da geografia escolar é entender o mundo, seja naqueles espaços distantes, seja no lugar em que se vive. Entender o mundo para compreender também sua vida, se reconhecer como um sujeito que tem identidade e que reconhece seu pertencimento. Ao ter capacidade de se reconhecer como um sujeito do mundo, cada um pode desenvolver a sua condição de cidadão, sabendo que pode ter voz e pode agir no sentido de construir um mundo adequado à vida no conjunto da humanidade. E aí é interessante essa ponte que ela cria entre multiscalaridade para se pensar a própria condição cidadã que nós temos que não só pensar e refletir, no caso do contexto brasileiro, mas também, de certa forma, exercer a cidadania, entender que a cidadania e a democracia andam juntas, são atreladas, precisam uma da outra. Você não pode ter cidadania sem democracia ou democracia sem cidadania, elas constituem um par dialético. E aí é interessante, eu sugeriria, e aí eu viro um pouco youtuber nisso, aqui no meu canal eu já fiz um vídeo sobre uma obra do Milton Santos chamado O Espaço do Cidadão, que eu recomendo muito a leitura e para quem nunca ouviu falar, eu recomendaria dar uma olhada no vídeo. E aí a autora posteriormente vai falar mais uma vez sobre a importância do contexto, as espacialidades do contexto em que se inserem os alunos e as alunas. A partir do conhecimento dos alunos, do contexto cultural em que se inserem, pode-se desencadear o estudo dos conteúdos geográficos. Ao contextualizar na realidade do aluno, pode-se contribuir com uma aprendizagem significativa que lhe permita ter as noções espaciais, que ele consiga entender a espacialidade dos fenômenos e que compreenda que os espaços são produzidos socialmente. Então, gente, vocês vão me desculpar pela queda da gravação anterior. Apareceu uma mensagem aqui no meu celular dizendo que o limite de armazenamento tinha sido atingido, enfim. Então eu fui arranjar espaço no celular para continuar a gravação e aqui estamos nós. Nós paramos exatamente na página 30, quando a autora vai destacar a questão do cotidiano, do contexto e suas respectivas espacialidades. É importante que a gente atente para a espacialidade, porque a partir da espacialidade é a apreensão da realidade a partir do espaço que nos caracteriza enquanto geógrafos, geógrafas, professores e professoras de geografia. Diferentes temas são temas também de outras áreas do conhecimento. Se a gente pegar, por exemplo, um tema como pobreza urbana, sociólogos e sociólogas estudam isso, a história estuda isso,
a filosofia estuda isso, o direito estuda isso, a economia estuda isso, o serviço social estuda isso. Só que cada uma dessas áreas vai apreender a pobreza urbana de uma forma. Qual é a nossa forma? A nossa forma é a apreensão na perspectiva espacial. É discutir como a pobreza urbana se espacializa, como se dá a geografia dessa pobreza urbana, como ocorre e quais as relações que o espaço, em suas diferentes faces, se faz presente num processo como esse. Mas é só um exemplo. Então, a autora vai destacar essa atenção com a espacialidade como algo que a gente não pode passar batido, não pode simplesmente ignorar, sob o risco da gente acabar, de certa forma, reproduzindo o conhecimento de outras áreas. Então, atentar para a espacialidade como um modus operandi nosso, da nossa ciência geográfica. Na página 31, ela discute o como, no sentido de como a geografia deve ser ensinada, como ela deve ser aprendida, como se dá a geografia na escola. E aí ela destaca que em como se reconhece quais estratégias adequadas para trabalhar o conteúdo específico da disciplina, que metodologias podem ser eficazes para alcançar os objetivos definidos. Sempre que se tem objetivos, o entendimento é que eles demarcam quais as intenções e o que se pretende alcançar a partir dos mesmos. A cada objetivo seria adequado ter as estratégias que estabelecem as formas de alcançar os mesmos. O como tem por base de operacionalidade as estratégias para estudar o conteúdo, buscando alcançar o objetivo que se pretende. Então, o como está intimamente relacionado à metodologia. Como trabalhar, como ensinar, como aprender, como se relacionar com o conhecimento, sabe? Quais os objetivos a serem alcançados, quais os caminhos para se chegar nesses objetivos. Tudo isso conta. Mais à frente, quando ela está discutindo o para que ensinar geografia, para que se trabalhar a geografia escolar, ela ressalta, mais uma vez, que não se busca simplesmente encher a cabeça do aluno com dados e informações, mas sim estabelecer as bases para que ele construa os instrumentos que o tornem capaz de ser sujeito de sua vida. Ou seja, a gente tem que refletir sobre aquela ideia, ainda pregada em alguns contextos, de que a geografia é uma ciência decoreba, é uma geografia, é uma ciência em que para se dar bem você tem que ter memória. Não basta a gente chegar para os nossos alunos, encher eles de dados, encher eles de informações e fazer de conta que eles são, sei lá, Wikipédias que a gente está o tempo todo editando, preenchendo, inserindo conteúdo. Não é assim que funciona. A nossa geografia, a geografia que é trabalhada atualmente, ela vai muito além de um conjunto, de uma miríade de dados, de informações soltos aleatoriamente e que o aluno ou a aluna que lute para decorar aquilo e aplicar numa avaliação. Nós precisamos ir além disso. Uma última questão do texto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês diz respeito à relação entre os lugares e os sujeitos. Lá no finalzinho da página 32, a autora vai colocar que a força do lugar deve ser considerada através de sua compreensão do que significa e das potencialidades que existem a partir das pessoas daquele lugar, sujeitos que se reconhecem com capacidade de intervir na dinâmica de suas vidas, são agentes importantes nas definições e encaminhamentos do conjunto das condições de vida. Então, aqui nós temos, nesse último tópico,
eu poderia situar uma lembrança do pensamento do Milton Santos sobre a questão do lugar, sobre a importância que o lugar tem para com os sujeitos que lá estão. Então, nossos alunos e alunas precisam se ver, precisam se enxergar enquanto sujeitos de um determinado contexto, para que, a partir dos seus lugares, eles possam, de fato, trazer mudanças, trazer melhorias, buscar as melhores condições de vida para eles mesmos e para as pessoas ao redor, para as pessoas que fazem parte do seu convívio social. Então, esse texto da Helena Copete Calai, ele é riquíssimo nesse sentido, de trazer essas discussões sobre educação geográfica, o potencial, as possibilidades que essa educação traz, e ele, de certa forma, dialoga com outros escritos da autora. Por exemplo, ela organizou esta obra, Educação Geográfica, Reflexão e Prática, que ela, na apresentação da obra, ela discute as possibilidades da educação geográfica, as leituras do espaço na escola, a escola enquanto um espaço de aprendizagem humana, sabe? É muito delicado a gente pensar como as escolas fazem falta nesse período de pandemia, de como nós gostaríamos de estar nas salas de aula, discutindo ideias, trabalhando junto com nossos alunos e alunas, mas nós entendemos que nesse contexto de pandemia os riscos são graves, são altos, e obviamente ninguém deve se submeter a um espaço que pode deixar muita gente doente e causar vítimas fatais de forma alguma. Então, nós retomaremos a escola, nós retomaremos as atividades presenciais quando for permitido, quando for possível, quando essa pandemia estiver no passado, for controlada, todo mundo vacinado, todo mundo bem, certo? A questão do cotidiano, muito bem enfatizado, sabe? São questões que nós precisamos atentar bastante. Uma outra obra que foi escrita pela autora é A Formação do Profissional da Geografia, o professor, lá da editora Unijuí. E eu tenho quase certeza que existe uma versão desse livro lá na biblioteca do Campus 3, lá da UEPB. Então, recomendo a leitura, tem algumas ideias muito interessantes. É uma reunião de artigos que dialogam entre si. E para quem vai trabalhar com educação geográfica, eu considero uma leitura muito importante. Falando em outras leituras e obras presentes no Campus 3, eu também gostaria de destacar essa aqui, Ensino de Geografia, Práticas e Textualizações no Cotidiano, organizado pelo Antônio Carlos Castro Giovanni, que tem a Helena Copete Calai como uma autora do livro, como autora de um dos capítulos, Estudar o Lugar para Compreender o Mundo. Então, mais uma vez, nós temos a autora aqui discutindo sobre a importância do lugar, sobre as possibilidades dele para a educação geográfica, para o nosso trabalho na sala de aula. Então, algumas ideias que nós poderíamos trazer do encontro de hoje. A geografia ensinada, a geografia escolar, ela não é uma simplificação da geografia acadêmica ou universitária, da ciência geográfica. Ela é uma adaptação, levando em consideração o contexto com o qual se trabalha, que é o contexto da educação básica. Ela deve ser pautada num pressuposto de multiscalaridade, ela deve trabalhar a partir de ideias como diálogo, como uma linguagem acessível, uma comunicação entre professores e alunos, ou com a comunidade escolar como um todo. Nós precisamos entender e atentar para as metodologias de ensino, as metodologias dessa educação geográfica, na medida em que nós nos posicionamos, nós trabalhamos com determinados temas a partir de determinadas abordagens, utilizando determinados recursos,
e tudo isso conta quando nós estamos na sala de aula. E também seria interessante que nós pensássemos como nós trabalhamos, quais as nossas funções enquanto papéis docentes e mirar sempre esse objetivo, essa missão de fazer com que nossos alunos interpretem, apreendam a realidade a partir das ideias geográficas, a partir dessa dimensão espacial, dessa espacialidade dos contextos próximos e também distantes, a partir da multiscalaridade. Que os alunos se reconheçam a partir da geografia enquanto sujeitos de seus lugares, enquanto sujeitos no mundo, e a partir desse reconhecimento, que eles também possam intervir nesse espaço produzido socialmente, que eles tenham a capacidade de participar, de melhorar, de mudar, enfim, serem sujeitos ativos nesse mundo, em suas diferentes dificuldades, desafios, problemas e questões que são lançadas, muitas vezes numa dinâmica tão grande que a gente tem uma dificuldade em apreender tudo isso. Como é que eu posso dizer? Hoje nós estamos experimentando o que o Milton Santos denominava de meio técnico científico informacional de uma maneira quase vertiginosa. Nós estamos lidando com muita coisa ao mesmo tempo, muitas questões, muitas informações, um imperativo da tecnologia, a questão da ciência cada vez mais presente no cotidiano, apesar de, infelizmente, nós estarmos vivendo um período de negacionismo da ciência, infelizmente, mas é aquela coisa, são desafios, são provocações, são questões para que nós repensemos nossas práticas, nossas atividades, nossa construção enquanto docente e que nós possamos fazer o melhor possível, certo? Então eu encerro aqui o nosso encontro de hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido agradável, apesar das leituras, apesar das questões que foram pontuadas. Eu estou à disposição para comentários, dúvidas, questões que vocês tiverem, certo? E eu espero que a gente possa trocar uma ideia a partir do que foi colocado, certo? Se cuidem, fiquem bem, fiquem em casa, usem máscara, higienizem-se bem, certo? O vírus não está para brincadeira, infelizmente a gente está vendo milhares de pessoas morrendo todo dia no Brasil, no Nordeste, na Paraíba, nas nossas cidades, sabe? E eu gostaria de encerrar esse vídeo com esse apelo, que a gente, assim, apesar de tudo isso que está rolando, que a gente não esqueça dessa tarefa que nós temos enquanto docentes, desse compromisso que nós precisamos desenvolver junto aos nossos alunos e alunas, nossas turmas, atualmente e também no futuro. Vocês estão na graduação, daqui a algum tempo, pouco tempo eu diria, vocês estarão na sala de aula como professores, como professoras, e eu espero que esses momentos, que esses diálogos, que essas trocas de figurinhas que a gente tem, tenham contribuído ou contribuam para os profissionais, para as profissionais que vocês estão se construindo enquanto tais, certo? Então, até a próxima, nos vemos na nossa aula remota ainda essa semana, certo? Forte abraço e até mais.